Pensando também se a gente tem feito boas escolhas para a nossa vida, se a gente tem corrido atrás das nossas conquistas para não ser causador de doenças mentais ou físicas, porque a gente pode, através da nossa própria consciência, fazer uma bagunça grande, né? E a gente vai aprender a superar as crenças limitantes e repensar no que significa esse termo crenças limitantes, né? Será que só os adultos têm crenças limitantes? Será que crianças também têm? E hoje a gente vai tirar todas as nossas dúvidas sobre as crenças que nos limitam, nos sabotam e acabam atrapalhando a nossa vida. Como superá-las ou reduzir os impactos causados por elas. E a gente conversa com quem entende muito desse assunto, ela que é palestrante, terapeuta, Carol Manjing. Seja bem-vinda. Tava com uma saudade de você. Também. Cada vez mais linda. Eu fico te acompanhando na internet, babando nas coisas que você anda fazendo. A gente tem feito diferença em tantas vidas, assim, não só no Brasil, mas fora também. Você está fazendo um trabalho lindo em Portugal, né, Carol? Sim. Que coisa boa. Parabéns, viu? Obrigada. Feliz. Feliz de estar aqui. Muito bom. Crenças limitantes, só nós adultos temos? Ou isso pode ter atrapalhado a nossa vida enquanto adulto? Sim. Primeiro, deixa eu só explicar um pouquinho sobre crenças. Elas têm sido muito demonizadas. As pessoas falam, isso é uma crença limitante. Às vezes um paciente chega para mim e fala assim, eu vim tirar uma crença limitante. Eu tenho a crença que eu não sou bom o suficiente. Eu tenho a crença que eu não posso prosperar. E aí, Clau, a gente tem que entender que elas são limitantes dentro de uma perspectiva da sua mente consciente. Então, assim, conscientemente, eu percebo que uma crença de que eu não posso fazer, que eu não sou bom o suficiente, todas essas crenças limitantes que a gente vê por aí, conscientemente elas são limitantes. Mas qual é a chave? É entender que no subconsciente, ou seja, nos 90% que realmente governam a sua mente, as suas ações, que a gente vai explicar um pouquinho, elas não são limitantes. Elas estão trazendo ganhos secundários e por isso que o seu sistema insiste em mantê-las. Então, o primeiro passo para a gente aprender a superar é começar a investigar na mente que ganhos secundários eu tenho para estar mantendo essas crenças. Não é só falar, é uma crença limitante, eu vou trocar. Que aí tem muitas técnicas de reprogramação que falam, eu vou trocar essa crença. Imagina, você levou anos, séculos e milênios. Vou explicar por quê. Porque não é só de agora, elas vêm na sua genética também. Então, você levou muito tempo para construir crenças, você não vai simplesmente fazer uma sessão de terapia, falar, quero mandar embora essa crença e acreditar em outra coisa. Seu sistema não aceita, né? Então, assim, todos nós temos crenças. Crença é tudo que você acredita que é. Se você acredita que você chama a Cláudia, de tanto que você ouviu que você era a Cláudia e acreditou, isso é uma crença. Não é limitante porque você precisa de um nome para ser chamada aqui. Mas elas podem ser fortalecedoras, que te movem adiante, ou limitantes dentro dessa perspectiva da racionalidade. Porque a gente vai entender que lá no fundo, seu sistema encontra ganhos para manter as crenças limitantes. Tá? Você me perguntou se as crianças têm. Tem. E o que eu quero explicar hoje é que a gente tem 4 níveis de crenças. Essas crenças, elas se armazenam no nosso sistema em forma de energia, em várias partes do seu sistema. E você tem crenças em nível primário e central, que é tudo que você aprende desde o momento da sua concepção. Desde que você foi formado na barriga da sua mãe. Por exemplo, ali você não tem uma mente sináptica que vai ter palavrinhas, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas as percepções daquele bebê no útero já trazem sensações de rejeição, que elas já vão, e a criança já nasce cocriando isso desde a infância, às vezes de uma percepção intrauterina. Então, essas crenças primárias e centrais, elas são formadas desde o momento da concepção e por toda a sua vida até hoje. Principalmente aquilo que você absorveu na primeira infância, quando a sua mente estava numa frequência de onda predominante chamada teta, que é a onda da programação, primeira infância até 7, 8 anos, e você absorveu muito mais e cristalizou essas informações. Mas tudo que você aprende hoje, por exemplo, veio a pandemia. Quanta coisa a gente aprendeu sobre a pandemia? Todo mundo virou médico e cientista. São novas crenças que você aprendeu, também são nesse nível primário, que pertencem a essa vida, tá? Depois você tem crenças genéticas. As crenças genéticas, elas são trazidas de pais e avós e bisavós para filhos. Então, hoje tem um campo da medicina muito estudado chamado epigenética, que diz que além do que você tem ali no seu DNA, você também
coloca informações de acordo com o que você vive. Você também passa crenças, sensações e informações para o que você tem de genética. Você não muda a genética, mas você acrescenta informações. Então, por exemplo, só para você ver que pode começar antes, uma criança pode vir com a crença antes. Fizeram uma experiência com ratos de laboratório. Pegaram os ratinhos e submeteram a um odor de frutas, tinha uma cesta de frutas e amêndoas, e eles passavam por ali livremente. Então, os cientistas submeteram aqueles ratos a choques elétricos, quando eles passavam e sentiam aqueles odores frutados. E aí, eles criaram sinapses de que aquilo era perigoso, começaram a fugir quando sentiam aquele cheiro. As próximas gerações de ratinhos, sem terem convivido com os pais, sem perceberem o comportamento, quando eram expostos àquele odor das frutas, fugiam e não estavam tomando choque. Então, isso significa que muitas vezes você está respondendo a uma crença que você nem pegou aqui, que você herdou de um ancestral de guerra. Porque está no seu DNA. Sim, é uma informação. Né? Depois a gente tem as crenças do inconsciente coletivo, que você pega dos grupos que você pertence, né? Do grupo social, da televisão, de tudo aquilo que você pertence na coletividade, são crenças coletivas. E a gente fala também de crença de alma, que é quando ela está em tantos níveis, você acreditou em tantos níveis que ela quase toma conta da sua totalidade e você acaba cocriando na sua vida muitas questões a partir daquela crença que já ficou muito arraigada. E tem um lado bom nisso, que é quando, de alguma forma, essa crença que parece limitante te protege, e tem um lado ruim. Agora, como perceber se tá bom ou se tá ruim? Você me responde daqui a 2 minutos, tá bom? Vamos lá, gente. Ó, tô gostando desse assunto, hein? Nunca tinha ouvido falar dessa forma, que faz total sentido. E a gente precisa entender que nem tudo é ruim, que tem coisas que nos ajudam e que nos protegem. Olha que coisa boa. Como é que a gente saca se é uma crença limitante que tá indo pro lado ruim ou pro lado bom? Então, na verdade, a gente não vai atrás da crença limitante, a gente vai atrás do padrão impeditivo, né? Então, por exemplo, você vai procurar um terapeuta, você não sabe as crenças que estão aí. A gente tem que entender que as crenças, elas se formam em blocos, Clau. Então, você tem uma crença que chama crença base ou crença raiz. Ela é a primeira coisa que você acreditou e que configurou aquela desordem, aquela disfunção na sua vida. Em cima dela, muitas outras foram montadas de acordo com a sua observação. Então, o bebê nasce e ele vai percebendo, né? No começo é uma questão de sobrevivência. O que ele precisa? Comer e ser acolhido. Amor e nutrição. É o que ele precisa para sobreviver. Então, esse sobrevivente que ainda está dentro da gente, ele começa a fazer aquelas primeiras percepções. Ah, quando eu choro, minha mãe me pega, né? Então, são sinapses que vão sendo formadas. Então, ali você às vezes pode ter uma raiz. Em cima daquilo, de acordo com o que ele foi vivendo, ele foi aprendendo que chorando ele tinha atenção. E aí ele foi criando outros desafios na vida dele e foi aprendendo, talvez, começaram a chamá-lo de chato por causa disso. Então, eu também sou chato. Então, entende? Elas vão se aglutinando conforme suas experiências. Se a gente só chega e olha uma crença e remove, você não resolve o problema. Então, você tem que olhar para a crença raiz. E olhar para a crença raiz é você começar a perguntar na sua mente quando começou aquela situação. Um pouco de... Claro que a terapia facilita muito, mas se você quiser em casa começar a investigar, você pode olhar para essa energia daquilo que você está sentindo hoje, do que está te impedindo. Por exemplo, eu nunca dou certo num trabalho. Por que você nunca dá certo num trabalho? Porque toda vez que eu entro, o meu chefe invoca comigo e me manda embora. Isso é um padrão? Se você começa a perceber que tem um padrão, ali com certeza tem uma crença limitante, que é o gatilho que vai fazer você sempre criar aquilo na sua vida. Porque a crença cria um modus operandi, uma forma de fazer alguma coisa. E que você acha que está disfuncional, acha que está te limitando, mas é porque o seu subconsciente está buscando um ganho. Entende? O que é um ganho? Vamos supor que você nunca consiga dar certo no trabalho. Mas dessa forma, seus pais se preocuparam muito com você. Aí eles começaram a te ajudar, começaram a cuidar, e sua mãe liga, e se preocupa, e vai atrás das coisas, e te ajuda financeiramente, e você poupa energia, e você fica em casa, não sei o quê. São ganhos que, por mais que você fale, não quero essa vida, o seu subconsciente está gostando de manter. Nossa, a gente falou ainda há pouco sobre dependência química, tem muito disso na dependência química, né? Você vê, a mãe
fica viciada no comportamento do filho, fica viciada em ter aquele assunto, em ter aquele problema, porque isso vai dar para ela a atenção das outras pessoas, a preocupação das outras pessoas. E o filho também fica viciado naquela doença, naquela compulsão, porque vai ter a atenção de toda a família em volta dele. Cria uma codependência, depois eles viram guerreiros, né? E aí todo mundo começa, aí põe nas redes sociais e começa a ganhar força, começa a ganhar evidência. Então, assim, claro que ele quer sair do drama, claro que ele quer sair da dependência química, mas tem esses ganhos secundários. E quando a gente fala de dependência química, só para, né, você entrou no assunto, é uma doença familiar. A gente não consegue tratar só a pessoa, porque justamente, às vezes, a mãe, em algum nível, boicota, não por falta de amor, mas porque ela se apegou a ter um objetivo de vida, de cuidar dessa forma daquele filho que fica um bebê eterno, né? E ela não sabe nem cortar mais esse cordão umbilical, né? E esse foi só um exemplo, porque aí dá para você entender que isso acontece em todas as áreas da vida. Em todas as áreas. A gente tem um VT para mostrar, não é? É isso? É isso, produção? Me passaram um VT desse assunto? Vamos conferir então, vai lá. Eu não mereço, eu não sou boa nisso, não vou mudar porque está bom assim. Essas são algumas frases que fazem parte das crenças limitantes, que são marcas negativas que nós carregamos desde pequenos, que podem bloquear o nosso sucesso. Fazem parte das crenças limitantes, que são marcas negativas que nós carregamos desde pequenos, que podem bloquear o nosso sucesso e a nossa caminhada. Eu vou conversar agora com o Emerson Gomes, ele que aprendeu a identificar essas crenças bem novo e conta pra gente como foi esse processo. Como você aprendeu a identificar as crenças limitantes? No período de graduação em publicidade, a gente começou a ter contato em relação à psicologia, entender um pouco filosofia, antropologia, e um dos assuntos que se tocava era sobre crenças limitantes. E aí você percebe que você já vivia, mas não sabia, né? Na verdade, quando você toma esse choque de receber o que é uma crença limitante, então é como se esse peso que você carrega, essa verdade que você carrega, é como se fosse ali um ponto final naquele assunto, você começa a avaliar muita coisa do seu passado, né? Então, como eu disse, eu tive esse contato em torno dos 20 e poucos anos, daí você começa a olhar o quanto você às vezes olha e fala assim, nossa, se eu nasci numa família assim, de uma renda assim, então a minha vida vai ser assim. E isso a gente tem desde pequeno. Eu acho que durante um período da minha vida eu fui até muito tímido, né, de repente não querer me expor demais, até mesmo com medo de uma negação, né? Poxa, mas será que vai dar certo? Se hoje eu me vejo, é estranho, né? Porque hoje eu me vejo palestrante, hoje eu me vejo podendo conduzir aí 2.000 pessoas, 3.000 pessoas numa boa, sem pensar em julgamento, sabendo que eu tenho potencial para estar lá e para fazer, de repente, o que eu quiser. Só que quando você é mais jovem e por causa dessas crenças, você tem medo de se expor, né? Então vamos lá pro palco, vamos apresentar trabalho, olha, vamos testar isso. E graças a Deus, vamos dizer assim, eu comecei isso cedo, porque como eu empreendo desde os 20, 21 anos, então se eu não tivesse passado na minha adolescência, se eu não tivesse passado todos esses limites já mais cedo, talvez quando chegasse uma oportunidade de empreender, eu ia colocar na minha cabeça que não daria, que não ia dar certo. O que mais mudou na minha vida em relação a não acreditar tanto em crenças limitantes e acreditar mais em mim, é que pelo menos hoje, assim, lógico, errei muito na vida, acertei muito na vida, mas hoje eu tenho certeza absoluta que eu errei, o que eu acertei, mas foi minha escolha, não foi porque ninguém falou que teria que ser assim ou teria que ser assado. Eu acho que é uma grande sensação de liberdade quando você se desbloqueia disso. É liberdade mesmo, né? É liberdade. É liberdade no sentido que nós temos o poder da escolha. Tudo que você está criando na sua vida é uma escolha, né? Até quando você não faz, é uma escolha de não fazer. E essas escolhas são motivadas pelo seu paradigma, pela ótica como você enxerga o mundo. E essa ótica que é única, só você tem sua ótica, porque só você tem a sua genética e as suas experiências. Cada ser humano tem uma ótica única, que é formada justamente por um conjunto de crenças, limitantes ou não, crenças. E aí você tem as fortalecedoras e as limitantes e as que são neutras, vamos dizer assim. Quando eu faço escolhas erradas, dentro do meu paradigma, eu acredito que aquilo está certo.
né? Então a gente não pode nem julgar o outro, ele sempre está fazendo aquilo que ele acha que está certo dentro das crenças dele. Por que as pessoas não saem do lugar? Porque elas acreditam naquilo e ficam engessadas naquele paradigma. A liberdade que ele se refere é quando eu entendo que eu estou parado, que eu estou bloqueado por causa de uma crença, na hora que eu entendo isso eu posso ressignificar. Mas não é tão simples assim. Eu não consigo pegar uma crença que me motivou durante anos e mudar, porque o meu corpo volta para o status quo, ele volta para a zona de conforto. Então, como que eu faço para mudar? Eu preciso entender quando eu peguei essa crença, onde ela começou no meu sistema, né? Por que eu como compulsivamente, eu não deixo um grão? Ah, porque quando eu era pequena eu não amamentei? Sim. Ah, mas porque meu avô também traz uma memória de guerra? Para aquele meu ancestral era importante comer até o fim, ele não sabia quando viria um novo prato de comida, mas eu tenho comida à mesa todos os dias. Eu estou produzindo automaticamente, então a consciência é a liberdade. Uma boa, a terapia que eu trabalho é isso, o Theta Healing, ele é a reprogramação através da autoconsciência. Você vai fazer as perguntas, escavar, buscar no seu subconsciente aonde começou e antes de reprogramar, se não seu subconsciente não aceita, você vai ensinar para a pessoa quais foram os ganhos que ela teve. Olha, o seu avô precisou, vamos mudar isso para você? Você não precisa, é igual pegar um bebê e ensinar de novo aquilo que ele não aprendeu durante a história de vida. Clau, o nosso corpo, o seu cérebro, ele é um computador. Ele é o maior sistema de suporte à vida para receber aqui o seu espírito, né, que é divino. Você precisa desse corpo aqui. E esse computador muito tecnológico, ele está programado para a nossa sobrevivência. Por isso ele segura esses programas. Tudo que ele entende que tem valor de segurança, ele segura, ainda que te faça mal. Por isso que a gente fica com essas crenças. Elas sempre estão associadas a um sentido de sobrevivência. O que é sobrevivência? É se proteger, é comer, é ter teto, abrigo e é receber amor. Receber amor é sobrevivência para o seu espírito. É quase a morte não ter amor, né? Então, por isso as pessoas são muito... eu brinco, a humanidade está muito trabalhada na rejeição. As pessoas, às vezes, absorvem percepções da primeira relação de amor que tem, por exemplo, com uma mãe, né? E ficam, às vezes, cocriando relações de rejeição com amigos, com amores, com tudo, uma vida inteira, porque tiveram uma percepção lá atrás de rejeição com a mãe. Muitas vezes essa mãe abandonou, faleceu, ou às vezes ela não rejeitou, ela simplesmente foi cuidar do outro irmão e a criança percebeu assim. Aí a gente vai ter que voltar lá, entender o que ela ganhou com isso. O que ela criou de positivo secundário na vida dela, para aí sim podermos tratar dessa reprogramação. Então, com essa consciência fica muito fácil reprogramar as crenças e aí você passa a criar a vida totalmente diferente. Não é porque é mágica, mas é porque você vibra diferente, atrai diferente e escolhe diferente. É muito bonito o trabalho que a Carol faz com o Theta Healing, gente. Eu vou falar para vocês. Se hoje a sua vida está estagnada e você acha que não está legal, você está fazendo sempre a mesma coisa, você não tem nem força para fazer diferente, você nem sabe fazer diferente, mas não está bom, busque ajuda. Tenho certeza que você vai gostar muito. Vou passar seus contatos, Carol. Ó, ela tá no Carol_Manding no Instagram. Ela tem muitos vídeos maravilhosos no YouTube, tá? Mas eu acho que vale a pena você tentar marcar uma consulta e ver como é que é para destravar isso que tá te impedindo de ser feliz. Carol Manding no YouTube. E se você quiser mandar um e-mail, equipecarolmanding@gmail.com, tá bom? Não tem erro. Eu tenho certeza que você está aqui para ser feliz. E se você tem hoje tantas ferramentas, né? Eu costumo dizer assim, isso tudo tem um Deus na gente, nas pessoas, né? Ele capacita, vocaciona. E aí a gente pode e deve aproveitar conhecimento, ciência, para cuidar bem do nosso ser. Muito obrigada. Eu amei revê-la. Volta mais vezes. Você já está indo embora para Portugal? Vou... Não, ainda estou aqui mais um pouquinho. Porque esse 2 em 2 meses. Dom Manuel tá roubando muito a Carol da gente. Assim, não dá. Eu amo Portugal, mas fica mais aqui e volta antes de ir embora, tá bom? Obrigada. Tudo de bom. Viu? Muito bom te receber sempre.